Boa tarde, pessoal. Uma alegria receber vocês aqui. Eu tô aguardando a chegada da Eliana para a gente poder conversar um pouquinho sobre coisas boas, belas e sábias que os mitos nos trazem para nossa época, para essa época difícil que nós estamos vivendo. Tô aguardando aqui a ele chegar. Bem-vindos todos, bem-vindas. É um prazer receber vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, sobre a nossa paixão pelos mitos, sobre como tudo começou com os nossos blogs lá em 2010, quando a gente se encontrou. E eu comecei a ler as coisas que a Eliana escrevia e a gente começou a gostar do que uma escrevia no blog da outra e descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. E desde 2010 a gente está nessa amizade, nessa troca, né? Que vem sendo muito rica e a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos ver aqui se a câmera entra, se dá tudo certo. Aí! Oi, querida! Tudo bom, Eli? Tudo, Que Cris? saudade! Nem fale, não. Que bom que de Não, vez em quando eu encontro alguém dos meus queridos aqui, porque olha, vou te falar, tá difícil, não, Cris? nossa, tá mesmo. Para mim essa é a pior parte, sabia? Não poder abraçar e beijar as pessoas, para mim é um castigo. O Para resto eu mim até também. encaro. Para mim também, querida. Para mim também. Você Mas tá tão vamos lá, linda, pelo menos cabelo comprido, adorei te ver. você Nossa, uma viu. mocinha, que cabelão! Agora que eu não tinha mais o cabelo, eu posso deixar crescer até Ai, tá linda, linda. grisalha total. Lindo, adorei. Ainda não fui autorizada aqui pela chefia a ficar grisalha. Eu não pedi autorização. Ai, que poderosa. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou mais tingir o cabelo. É, Aí ele falou assim, mas olha, você faz como você quiser, mas acho que vai te envelhecer. não envelheceu, sabia? Eu falei Não assim, olha, se envelheceu. envelhecer, paciência. Eu dei um prazo, vamos ver. Eu tô adorando, Eli, tô Você adorando tá a experiência. linda. Tá linda. E você tem um Meu cabelo tá... cabelão também, né? Seu cabelo é o É, máximo também, né? Você tem um cabelão. Ó, eu tenho esse ah, cabelinho todo enroladinho. Eu tô na base da abóbora mesmo, na sopa de abóbora. Mais bruxa que nunca na rena. A hora que a rena começar a ficar cor de abóbora gritante, aí eu vou começar a deixar ele branco. mas tá lindo seu cabelo também, Eli. E eu Então, te ainda com conheci essa. assim, né? Que foi? Você me conheceu assim, é verdade. Você me conheceu cor de abóbora já, né? Já. Ai, Aquela, Eli, que aquela alegria. foto que eu mandei para você, eu já tava cor de abóbora. Sim. Eli, que alegria te receber aqui, Coisa para a boa. gente poder falar de coisas que a gente ama, né? Isso mesmo. Que são os mitos e fazer alma, né? Como a gente Muito ama tudo. bom. E Eli, sabe que enquanto eu estava te esperando, eu estava falando um pouquinho de como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu quando a gente começou a entrar na internet, né? Era a época de ouro dos blogs. E você criou o seu blog, a Mulher Esqueleto, e eu criei o Mulheres em Círculo. É verdade. Lembra? O do Mulheres em Círculo é de quando? É, o Mulher E Esqueleto é de o então, o Mulheres em Círculo, eu comecei ele em 2010. Tá, então foi quase É, empatinho, assim, né? aí eu Empatadinho. caí no seu blog, comecei a adorar os textos que você escrevia, e a gente começou a trocar, eu punha comentário lá, e aí teve um texto que eu já até Eu coloquei sei link qual é. no meu. O seu favorito. Não, eu amo todos os textos. Tem alguns seus que eu tenho até favoritados, que são pérolas,
mas teve aquele texto de que eram votos de Feliz Ano Novo, na verdade, mas que você fez através de uma história que você contou do professor Junito, É né? verdade. E Um o texto post se chamado chama Onde os Deuses Vêm Repousar. Portanto, fechamos, né? Estamos fechando um círculo aqui, um circuito. É, e esse texto onde os deuses vêm repousar, aquilo me tocou tão profundamente que eu falei, preciso conhecer essa mulher. E foi daí que a gente começou a nossa amizade, né? Que a gente marcou um almoço Isso mesmo, no no dia do meu Espada aniversário, lembra? dia do seu aniversário, Lê. E aí a amizade só cresceu todo esse tempo, né? Eu te conheci aquele dia pessoalmente e você já pagou meu almoço de aniversário. Foi uma coisa impressionante, não é? Ia deixar aniversariante pagar almoço, né? Um daqueles almoços inesquecíveis, né? Tem certas Foi. lembranças que quando elas vêm com o ambiente, né, Cris? Eu me lembro do dia, eu me lembro do lugar onde a gente sentou, da posição da gente na mesa, vem tudo junto, né? Foi uma E é delícia. verdade. Então a gente Uhum. continua falando da mesma coisa, né, Cris? 10 anos passaram e a gente continua. E a amizade continua firme. Isso mesmo, as coisas, a gente se vê pouco, né? Mas Uhum. mas a gente continua profundamente conectada, né, Cris? Sim, E quando a sim. gente se vê é uma festa, né? Nossa, uma delícia. É Eu vejo a muito hora que bom. a pandemia para a gente poder marcar outro almoço no Espadatino. Ai, nem diga. Ai, que vontade, nem fala uma coisa dessa. Eli, eu estava Hum. falando desse texto tão maravilhoso, onde os deuses vêm repousar. Em que você conta de uma palestra que você foi do professor Junito, de mitologia grega, e Ui, caiu. naquele, e naquele dia teve um problema que o encontro precisou ser realizado no hall do Isso salão. mesmo. E aí tinha um arranjo de flores maravilhoso, né? Você quer contar um pouquinho Então, desse encontro? foi a inauguração do Sesc Ipiranga. Uhum, E o que aconteceu foi que estava assim tudo assim meio que sendo montado ainda, né? E eu me uhum, lembro que era eles iam apresentar uhum, uma versão das Bacantes, era um grupo de teatro, se não me engano, japonês, e eles uhum, chamaram o professor Junito, que era uma lenda para mim, né? Porque eu conheci o Junito dos livros de mitologia grega dele, né? Imagina, eu tenho sim. uma amiga que foi aluna dele. Você acha que alguém merece uma coisa dessa? E aí ele foi porque ele tinha feito uma cirurgia super, Uhum, super assim grande. Não sei por que está apagando a minha tela, mas tudo bem. Ele tinha feito uma cirurgia muito delicada, né? E uhum, ele tinha se recuperado e ele estava muito feliz. Ele estava uhum, muito feliz. E aí teve esse problema da sala, né? Ia ser no auditório e o auditório, por algum motivo, acho que não tinha luz, sei lá o que, foi bárbaro. uhum, Foi muito legal. E aí a gente arranjaram-se cadeiras no hall e uhum. tinha um arranjo de flores que era realmente, nossa, magnífico, magnífico. E ele disse: vocês pensam que os deuses estão lá em cima, nos andares da administração, nos andares da diretoria? Não, os deuses estão naquele arranjo de flores, né? Ai, que lindo. E foi lindo demais aquilo. Foi lindo e foi um momento muito importante porque ele morreu logo depois. Sim. Ele morreu pouco depois. Foi uma das últimas palestras que ele fez, Uhum. né? Mas ele estava ligado a eventos da minha vida. Eu tinha assistido uma outra palestra dele também. Acho que eu devo ter te contado. Mas essa foi tão especial, né? Porque ele estava tomado de uma energia. Ele estava tão dionisíaco, tão contente, piadista, sabe? Assim, tipo, pessoal, voltei. Foi muito lindo. Então foi isso, essa história. Quem quiser entrar no blog e ler. Nossa, entra lá no blog da Mulher Esqueleto, é um post de dezembro de 2010, onde os deuses vêm repousar. Isso E é isso mesmo. que a gente tem tentado fazer, né? Encontrar momentos, abrir espaços, né? Pequenas coisas efêmeras às vezes, simples, e que são espaços onde os deuses podem vir repousar, né? Onde a nossa
Onde a nossa alma encontra repouso também. Onde a nossa alma encontra um repouso, né? Porque a nossa alma é a casa dos deuses, né? Ela Uhum. é o refúgio dos deuses na nossa vida, né, Cris? Oh, E a gente fica procurando os deuses em lugares tão solenes e tão, sei lá, altos, né? Em picos, né? E na verdade eles estão justamente nesses lugares, nesses pequenos lugares, né? Eu gosto muito de um livro, não é da Jhumpa Lahiri, não vou lembrar o nome dela, que se chama O Deus das Pequenas Coisas. nossa, eu li esse livro. Que é um livro Uau. lindo, não vou lembrar o nome da autora, mas é um livro que eu recomendo muito. E esse livro também me trouxe essa percepção, né, de que a gente tem que viver essa experiência do sagrado no miúdo da vida, né? Um pouco Sim, como o Guimarães Rosa ensina também, né, Cris? sim. Que o sagrado está numa coisa simples, no polvilho que a Maria Exita está fazendo, né? Na canoa do pai que está lá remando de um lado para o outro, que o sagrado, os deuses estão nos lugares pequenos, porque eles amam a nossa vida pequena e comum, né? A Sim, nossa mortalidade atrai muito os deuses, sim. né? A nossa vida é muito interessante, né? É a experiência que eles não têm, né, de estar no tempo. No tempo. Tanto que, por exemplo, na Suméria, no mito da Suméria, ela decide entrar no tempo e morrer, porque era a única experiência que ela não tinha, né? Uhum, A experiência da temporalidade, da mortalidade. uhum. E de como a gente não dá valor para isso, É né? verdade. E se a gente pensar, né, o mito da Inanna, que é tão antigo, né, Cris? Talvez um dos mais antigos, né, nessa linhagem mitológica das várias tradições, né? Ele é esse mitologema mesmo do Deus que morre e renasce, que está vibrando no interior da nossa religião, da religião que formou a cultura ocidental, né? O Uhum. Deus que morre e renasce é o Cristo, que encarna, né? Sim, E que vive essa experiência da dualidade até o fim, né, Cris? E sim, nisso tá a possibilidade da transcendência, né? É só a imanência absoluta que convoca a transcendência, né? Se a gente não encarna, a gente não encontra o sagrado, né? sim. Precisa estar habitando totalmente no corpo, totalmente entregue ao fenômeno que é viver, né? Viver com tudo que tem para a gente poder encontrar o sagrado e encontrar o sentido. Isso mesmo, viver nas polaridades, né, Cris? Sim, Viver naquilo que a vida tem de dual, né, de ambivalente, né? sim, Viver o bom e o ruim, o sagrado e o profano, embora eu acho que o profano não existe, para mim tudo é sagrado. Viver legal. o escuro e o luminoso, né? Só a Sim, integridade pode dar para a gente a medida, né? do, sim, do, do- da experiência, né? sim. E Agora como fiquei melhor, ó, tava muito baixo, agora tô mais alta. ai, tô adorando. Tá linda de qualquer jeito, Eli. E como os mitos nos auxiliam nessa tarefa da gente poder encontrar esse caminho que faça Verdade. sentido, né? Esse É. caminho que seja a expressão da nossa alma. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho, se você puder, como que os mitos entraram na sua vida. Essa é uma história muito velha. É uma história muito velha. É uma história que tem, sei lá, vou fazer 63 esse ano, pronto, contei. Tem pelo menos 43 anos, eu acho, né? Era Desculpe, adolescente. 53, desculpa, 53 anos. Foi na minha adolescência, eu tinha 10, 9, 10, né? Eu E aí também. eu trouxe aqui para mostrar, né, o meu iniciador, que é o iniciador de muita gente. Eu não estou entendendo por que essa tela está escurecendo, em todo caso. Exatamente, a Fabi já contou. Para mim tá Mon- claro. Então tá bom, de vez em quando a minha dá uma escurecida. É o Monteiro Lobato, ó. Uau! Edição de 1900, olha a cor dele, ó. Nossa! Edição de 1950, editora brasiliense, a editora do Lobato, né? Uma das.
Uhum. Porque ele abriu tantas e faliu em todas, né? Ele era maravilhoso, ele era um louco sagrado. Eu acho que aqui, não estou nem achando o ano da edição, porque eu peguei o segundo tomo. Terceira edição, 1958. Nossa. Eu tinha 1 ano de idade. Meu pai comprou para ajudar um amigo. Meu pai que não tinha absolutamente, acho que ele não leu um livro inteiro na vida dele. Hum. Ele comprou para ajudar um amigo que estava desempregado e vendendo coleções de livros. Uau! E ele comprou essa aqui, comprou o Mundo da Criança. Que coisa, Hum. que história Olha. estranha, né? Como é que essas coisas entram na nossa vida, né? Até hoje eu agradeço tanto, não só ao meu pai, mas esse homem que também pediu a ele, compra uma coleção para me ajudar, por favor. Os caminhos, né? E Caminhos, ele comprou. E ele comprou, né? e é interessante a minha experiência, né? Porque assim, eu sou filha de uma mãe batista, protestante, né? Uhum. História do Mundo para as Crianças, não sei quem está falando dela, era um dos meus Uhum. preferidos também. Uhum. O protestantismo é uma religião completamente iconoclasta, né? Porque tudo que é imagem é considerado ídolo. Né? Então, né, não farás para ti um dos mandamentos, né? Imagem de escultura, nem semelhança alguma. Eu sei tudo de cor, porque eu decorava tudo quando era pequena na igreja. Eu era uma metralhadora de repetição. E, Uhum. de repente, eu não tinha acesso a isso, né? Eu mesmo que eu colecionava, por exemplo, o santinho escondido da minha mãe. Eu adorava santinho. Então, eu Uhum. tinha um monte de santinhos que eu guardava embaixo do meu colchão, né? Num lugar que a minha mãe não acessava quando ela arrumava a cama. E Uhum. eventualmente eu tirava de lá, que é para não correr o risco de perder meus santinhos, né? A minha professora de piano tinha uma Nossa Senhora Aparecida deslumbrante em cima do piano, onde eu ensaiava e tinha aula, com um Uhum. manto azul brilhante. Nossa, aquilo era uma coisa, mas eu não estava autorizada. Né? Eu não Uhum. estava autorizada nem a entrar em contato com o feminino sagrado, né? Que está Uhum. excluído do protestantismo, né? Está presente no catolicismo, e muito menos com a imagem. Né? Então, eu Uhum. comecei minha vida de herege com os santinhos. Minha Uhum. carreira de herege começou colecionando santinhos, e aí Uhum. encontrei Monteiro Lobato. Né? E aí, Encontrei qual Monteiro Lobato. foi o livro ou a história que falou assim, uau, que acendeu Então, eu amava todos, a né? obra? Reinações de Narizinho, eu caí de Uhum. quatro. Eu caí de quatro, né? Quando eu li a primeira vez, eu falei, eu quero morar nesse lugar, né? Uhum. Era para onde eu fugia, né? Para aquela vida complicada, né? Não era essa vidinha de mimado, de mimadinho, né? Que resolve tudo, o pai e a mãe. Não, ninguém resolvia nada, a gente resolvia a nossa vidinha, né? Com É. 10 anos a gente resolvia um monte de coisa, né? Muito bem. E aí eu fui indo na coleção, fui evoluindo, até que eu cheguei, por volta dos 10, 11 anos, nos 12 Trabalhos de Hércules. Hum. Primeiro tomo e segundo tomo, né? Oh, Ilustrações maravilhosas do André Leblanc. Olha isso, que coisa linda. no- Não é demais? E nossa. eu viajava, né? Eu viajava pela Arcádia, eu viajava pela Tessália, eu viajava lá no Cambuci, olha isso. Lá no Cambuci, Tem onde eu quantas nasci, pessoas? sabe, era assim, era a geografia dos mitos, de repente baixou no Cambuci, né? Uhum. E eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Né? Então foi muito interessante porque nessa minha vida de menina protestante, e eu era uma menina protestante mesmo, eu gostava Uhum. das histórias da Bíblia, eu cantava no coro, eu adorava, eu achava muito lindo tudo aquilo, né? E tem uma Uhum. beleza que permanece na minha vida, eu não joguei o bebê fora com a água do banho, não. Né? Sim. A música, o meu ouvido para música é graças à Igreja Batista, né? Uhum. Mas o fato é que houve uma infiltração nesse momento. Os infiltrados entraram, né? Os infiltrados entraram na minha visão do sagrado, ainda muito infantil, né? Ainda Uhum. muito mágica, né? Muito misturada com os contos de fadas, né? Com o Vira da varinha de condão.
E essa Uhum. infiltração foi se tornando cada vez mais presente, ela foi se aprofundando, né, ao longo da minha vida, em diversas oportunidades. Mas o que eu acho que é impressionante, né, Cris, é que os mitos, eles formaram, acho que uma base, uma estrutura profunda, né, Uhum. que se colocou embaixo da estrutura da religião que eu recebi como herança da minha mãe, né? Foi como se eles tivessem escorrido para um andar de baixo. É como a Adélia Prado fala que é o lastro do navio, né? Isso, O o navio, para lastro. não afundar, ele tem que ter lastro, né? Perfeito. E é Isso mesmo. aquela, eu não sei como explicar, mas ele é como se fosse um prolongamento, né, da base do navio que afunda no Isso mar e mesmo. dá estabilidade para o navio não virar, né? Isso mesmo. Então, Uhum. aquilo que estava no Ah, convés, no é. convés era a minha religião assim. Ah, eu tinha uma turma da igreja que eu amava, namorado, amigas, muitas amigas, e era muito legal, né? E fazia teatro. Naquela época a igreja batista era muito mais liberal do que é hoje, muito menos careta, a minha pelo menos, né? A gente fazia teatrinho infantil, não era peça piedosa, era assim, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, era muito legal, né? E essa vida no convés, ela transcorreu com uma certa normalidade durante muito tempo mesmo, né? O convés mudava um pouco, os personagens do convés mudavam, né? O leme mudava, o condutor do leme e tal, que não era eu, né? Mas o fato é que aquele lastro ficou ali embaixo e eu só fui me dar conta dele quando o meu barco naufragou. Hum. Né? E nesse momento do naufrágio, em que não sobrou nada do que tinha no convés, né? O lastro que estava lá me permitiu continuar vivendo e encontrar sentido na vida depois do naufrágio, né? E Uhum. encontrar um lugar para reconstruir o meu sagrado é uma coisa que eu faço. E veja, isso é uma coisa que está em processo, né, Cris? Não é que, ai, olha, tô aqui, não. Eu tô num momento muito legal, porque eu tô num momento de recuperar essa divindade masculina, né? Que Uhum. ficou meio que no caritó, certo? Uhum. Por um longo tempo, né? Que Uhum. ficou meio excluída, Uhum. e que agora, de alguma maneira, retorna Uhum. transformada. Uhum. Nossa, que história linda, Eli. Mas Como, é assim, nossa. E você, vou te contar um pouquinho como que eu encontrei os mitos. conta. Encontrei também por volta de uns 10 anos. Eu venho de uma família que de base era muito católica e, e tudo era pecado e tudo. E é uma família extremamente disfuncional. Sabe aquela família onde não falta nada? Não faltava violência, não faltava pobreza, não faltava vício, não faltava nada. E para uma Que sorte, né? criança, Não é? Não é uma sorte? Eu achei nossa, uma sorte isso. nem existia a Lei Maria da Penha ainda, imagina que era, né? Situação. Então, era uma família muito complicada. Uma criança crescer naquele ambiente, né? Eu passava por momentos, assim, de muita angústia, de muito sofrimento. Eu também. E o que os adultos colocavam era assim, porque você é uma criança má, por isso que você está passando por isso, você merece, né? E aquilo gera um sofrimento desesperador, né? E o único mito disponível era o mito cristão, e assim, você tem, ou Deus está te provando, ou ele está te castigando. Então, você não Isso. tem saída. A, B ou nenhuma das anteriores. Aí um dia, assim, eu morava numa casa, esquema Gabriel Garcia Marques, trocentas gerações na mesma casa. Uhum. Então, tinha época que meus bisavós ainda vinham passar temporada lá. Então, era Uau! a avó, tia, meus pais, nossa. E isso que vinham as famílias visitar, né? Os tios, os primos. Então, era assim, Sim, todo mundo morava em Macondo naquela época, né? nossa, exato. Minha casa era a própria Macondo, da família há bom tempo, né?
E porque os tempos lá eram muito ruins. E aí, um dia, eu tinha uma tia que era professora de literatura. E ela recebia amostras, né, das editoras de livros para crianças. E eu era encantada por aquele quarto. Era um lugar proibido, o quarto dela. Minha avó não deixava entrar, porque a gente ia estragar as coisas dela. Claro. Então, eu tinha que passar pela cozinha sem a minha TV, abrir a porta do quarto, perceber para eu poder entrar naquele mundo que para mim era o paraíso. E eu pegava os livros juvenis, eu adorava ler e tal. Até que um dia eu fui para ler um livro que chamava, acho que O Caso da Borboleta Tíria, que era uma coisa que toda criança adorava ler aquele livro na época. E eu tinha que ler lá, eu não podia tirar o livro de lá, né? Ah, E tá, é verdade, você não precisa ser descoberta, claro. então, alguém ia descobrir que onde estava o livro que estava aqui, alguém entrou no meu quarto. Então, tinha uma cesta no chão, cheia de revistas. E aí, eu olhei, era na época que estavam publicando o livro de ouro da mitologia em fascículos. Ai, mitologia! Abril cultural, que aquilo? Ainda, né? Vou te mostrar, peraí. E eu olhei aquela cesta ali, cheia de revistas. Uau! Ai, esse livro é tudo. Agora você morreu, hein? Agora eu te matei. Nossa, eu olhei aquela cesta cheia de revistas variadas. Ele ainda existe, né, esse livro? Fascículo por fascículo, eu colecionei. Aí eu vi naquela revista, aquela cesta de revistas, várias revistas, e no meio saltava uma revista na época, que ela falava que era uma revista, estava escrito assim, mitologia. Eu nunca tinha visto aquela palavra na minha vida, eu não sabia o que era. Aí, ó, claro que eu fui pegar aquela revista. Lógico que ela te chamou. Que artículo que era? O de Dionísio. E aí, eu não entendia nada. Aquelas imagens, tinha umas pinturas, né? Tinha. Deixa eu mostrar um pouco aqui para você ir falando. Enquanto você vai falando, eu vou mostrando. Ó, que bárbaro. Maravilhosa. História da arte, não é? Os caras faziam uma coisa muito caprichada. Ó, que maravilha. Maravilhoso. Eu ia vendo aquelas imagens e fui lendo a história de Dionísio. E aquilo me salvou. Porque eu falava assim, gente, não tem nada a ver, né? Tipo assim, isso acontece com os deuses. Então, o que eu estou vendo aqui é uma questão. Naquela época, como criança, eu não tive essa compreensão que eu tive agora. Eu tenho agora. Era isso, é lógico, mas era isso. Isso é do humano, né? E aí aquilo me deu força para atravessar todo aquele tempo que eu tive que viver. Aquela turbulência, né? Uhum. Poder sair de casa, né? Quando eu consegui sair de casa quando eu era adolescente para poder viver, né? Poder estudar, trabalhar e viver. Mas e chegar hoje para bater papo aqui com você. Não é demais isso? História, né? E aí, o que eu fazia? Eu tinha que entrar toda semana escondida no quarto para poder ir pegar o fascículo seguinte. Aí eu li todos, né? E quanto mais eu lia, eu não entendia com profundidade. Claro. Para entender a profundidade daquilo, mas aquilo me foi de lá para cá, eu nunca mais larguei os mitos. E às vezes eu saía do quarto assim, pé ante pé, de repente eu acho que algum barulhinho, minha avó virava assim. Mas não tem um sabor especial, não interdito, não é muito bom, não é? O que você tem aqui transgredir, eu acho que tem uma coisa muito legal, né? E a minha avó falava assim, você é mais silenciosa que um gato. É porque a gente tinha que, na verdade, se virar, né? Então, assim, a minha sorte era assim, como os meus pais eram pessoas muito simples também, a gente era de classe média baixa, né? Então, ninguém sabia muito bem o que eu estava fazendo.
né? Uhum. E ninguém sabia muito bem o que eu estava lendo. E Uhum. ninguém se metia, né? Ninguém me proibia de nada, que era muito legal. Porque Isso é essas bom. pessoas, se fossem pessoas mais instruídas e muito religiosas e muito e rigorosas, como a minha mãe era, né? Talvez ela tivesse falado, para de ler isto, porque isto aqui é idolatria. Mas ela não sabe o que é. Uhum. E você tem razão. Eu acho que tem algo algo que vem em nosso socorro, né? Uhum. Porque Sim. não era uma vida fácil, né? Eu me lembro que eu também morava numa casa de avó e era uma vida muito turbulenta, né? Uhum. Porque, claro, imagina duas mulheres disputando o território da mesma casa, disputando o mesmo homem, que era o meu Uhum. pai, né? Uhum. Era um campo de batalha aquilo, né? Tudo muito tenso. Eu era a filha mais velha, eu via as coisas acontecendo, eventualmente o clima na casa não era nada básico, né? Mas Uhum. tinha algo que me chamava, né? Nesses momentos de crise, nesses momentos de, meu Deus, será que vai acontecer? Será que o mundo vai acabar? É hoje que o mundo vai acabar, é hoje que vai explodir tudo, né? E aí esse lugar estava lá me esperando, né? Uhum. Então, primeiro o Monteiro Lobato, né? Uhum. Depois os mitos no Monteiro Lobato, depois o Minotauro, outra Uhum. maravilha, né? Que Nossa. alguém falou aí, e a Ana Cris Uhum. falou nosso daimon, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente que tem um daimon que tá, sei lá, que a gente não perde a conexão com ele, né? Que a gente se comunica com ele, ainda que a gente não saiba que a gente está se comunicando Sim. com ele. A gente tem muita sorte, né, Cris? A gente não entende, a gente pelo menos não teve essa compreensão, mas hoje a gente percebe que, na verdade, o mito, ele é como se ele unisse o visível e o invisível. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, é como se ele abrisse a palavra, ou abrisse a imagem, para mostrar para a gente algo que tem lá e que a gente não perceberia se não fosse a beleza dessa É história. maravilhoso, né? É isso mesmo. E você lê uma narrativa, né? E parece uma história de família, o que você falou, né? É uma história de família, e é uma família disfuncional. Sim, Porque mais funcional que a do Dionísio. não é que é mais disfuncional que Dionísio, né? Vamos falar de família disfuncional, Zeus e Hera, ou casamento disfuncional, né? Ou brigaiada, ciumeira, né? Então, tem primeiro Uhum, esse espelhamento que você diz, uhum, olha, isso aqui, puxa, é tão parecido, né? É, e tem uma segunda coisa, eu acho que é uma segunda camada, né, Cris, que a gente vai acessando à medida que a gente continua alinhada com essas histórias, né? Porque como uhum, elas são histórias atemporais, como elas uhum, são histórias que estão ancoradas mesmo no profundo do profundo, né? Que o uhum, lastro é a camada que a gente acessa, porque é, uhum, a substância do mito está lá embaixo mesmo, né? Nesse lugar que a gente, aqui, onde a gente comunga com toda a humanidade, né? Em todas as épocas que o Jung vai chamar de arquétipo. E uhum, esse lugar é um lugar que vai chegando para nós. Ele vai uhum, chegando. E ele vai chegando na experiência. uhum. Né? Não é Sim, uma erudição. Né? sim. Não. Você vai falar, mitóloga. Eu falo, gente, Deus me livre, nunca fui, não serei jamais mitóloga. Né? Eu sou uma apaixonada. E sou uma apaixonada, não é porque eu sei falar grego e porque eu vou ler no original, não, de jeito. Eu sou uma apaixonada porque eu sei por experiência que o mito funciona, Sim, e é né? aí que começa a ter porque não adianta ter uma compreensão racional, porque racionalmente eles parecem até ilógicos. Tem muitos mitos. Uhum. Ué, mas não aconteceu isso, e agora tá ao contrário? Como que é Uhum. isso? Porque se você for pelo racional, é porque ele está falando a linguagem da alma. Isso. E não é tão legal isso também, né? Porque eu pensava assim, no começo eu ficava muito incomodada, né? Porque a Bíblia tem uma versão e ponto, né? Uhum, Mas o mito, ele tem tantas versões e todas são verdadeiras. E é uma maravilha, né? Até eu aprender isso, que todas as versões são verdadeiras, né? E aí você pensa, bom, mas é assim que a vida é, né? Cada versão tem um fragmento, né? Tem um pedacinho da verdade. E essa ideia de que a nossa alma ela é
ela é plural, né? Ela é uma assembleia de deuses, né? Ela é um panteão, né? Que tem um dia que a gente acorda a Hera e no meio do dia a gente é Palas Atena e de noite a gente é Afrodite e é assim mesmo, né? E é É, assim que tem que ser, sim, né? tira a gente daquela rigidez mental, Isso, da ilusão da verdade única, da visão isso. única do mundo, né? Uhum, Isso vai nos aproximando de que não existe uma verdade única, uhum. existem pontos de vista. Isso, existem pontos de vista. Se a gente tivesse esse aprendizado na vida, todo mundo tivesse esse aprendizado, quanto sofrimento poderia ser evitado na vida? É verdade. Quanto sofrimento, né? Eu fico pensando, o James Hillman fala uma coisa legal, né? Ele fala assim que a base da nossa mente é mítica. A Sim, base da nossa mente é mítica, quer dizer, nosso cérebro, na verdade, ele é um processador de histórias extraordinário, né? Ele se constrói narrando, pela narrativa. Né? A gente tem necessidade, né, de entender o mundo, de entender não, eu digo de apreender e de se relacionar com o mundo pelas imagens que a gente organiza em narrativas, né? Então, quando a gente entra num mundo onde narrativas de versão única, né, é uma tristeza, porque você é obrigado a escolher uma direção unilateral, né? E você abandona várias outras, não vou dizer que todas, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas quando você escolhe uma em detrimento de todas as outras, né? Todas as outras vão te parasitar. sim, sim. Todas as outras vão te sabotar, né? Sim, e é aquilo que o Jung fala, né? Aquilo que eu recuso, em mim, eu vou enfrentar como destino na Isso vida. mesmo. Então, quanto Exatamente, né? mais a gente se aproxima dos mitos, os mitos nos abrem para a gente poder conhecer facetas de nós mesmos, de Isso nós. mesmo. E à Isso medida que a mesmo. gente vai entrando em contato com esses aspectos, aceitando, elaborando, isso evita que a gente enfrente isso do lado de fora como destino, né? Como um grande. Com isso, e evita também, né, Cris, que a gente literalize as coisas, né? Porque eu acho que é um momento, a gente está vivendo um momento em que a literalização o Covid é só uma expressão, né? Das experiências de literalização que a gente está vivendo, né? A gente perdeu essa conexão com o simbólico, com a metáfora, né? Uhum, As pessoas estão completamente rendidas a essas fantasias de má qualidade, né? Que são uhum, tidas como verdade inquestionável, absoluta, e elas se pegam, e elas se destroem, elas se matam, né? E as nações estão sendo regidas por essas ficções ruins tomadas como fato, né? Que é mais ou menos o que acontece com a Bíblia no contexto das religiões da religião monoteísta do monoteísmo cristão. Não vou nem falar dos outros porque eu não conheço, né? Porque uhum, isso aconteceu de verdade, porque uhum, teve um jardim do Éden de verdade, porque teve uma arca de Noé de verdade. E essa necessidade de tornar as coisas literais, uma necessidade de minar a imaginação, de colocar a imaginação sob suspeita, né? uhum. Ela empobrece a vida da alma. Né? Ela Sim, empobrece a vida da alma e ela gera dissensão, sectarismo, conflito. uhum. Porque o lindo é justamente que o mito, ele é você disse, né? Ele fala de uma outra verdade. Sim, de uma verdade mais profunda. E todos os símbolos que a gente encontra nos mitos, né? Eles são pontes de conexão entre o ego e o self. Sem essas pontes, o ego fica isolado. Fica isolado. E aí é quando vem, nos momentos de dificuldade, sem poder fazer essa conexão, vem a depressão, né, a aridez da vida, né, a falta de sentido. Uhum. A gente está sem as pontes, cortaram as pontes.
Porque a gente está desmitologizado, né? Porque a gente está, ou a gente está vivendo os mitos de maneira inconsciente, como destino, né, Cris? Ao Uhum. invés da gente trazê-los à consciência e experimentá-los como eu adoro, tem uma metáfora que eu adoro, que é do Ítalo Calvino, naquele livro, acho que 12 Propostas para o Próximo Milênio, que ele escreveu no Ai, eu adoro comecinho. esse É livro. lindo aquele livro, né? E tem Então, é seis propostas para o próximo seis milênio. propostas, isso Seis mesmo. propostas. É, isso aí. A 21 são as do Harari agora, que é 21 propostas, agora é outra Sim. coisa, já aumentou. É, mas são 6. Mas o Calvino, nossa. O Calvino o Calvino é um grande contador de mitos, né? É um Uhum. grande inventor, criador de mitos. Ele cria, né? Ele conta mitos, ele reconta mitos e ele cria mitos. Uhum. E nesse ele fala da literatura. E acho Uhum. que é a metáfora perfeita para o mito, né? Ele Uhum. fala assim: se a gente olha a realidade diretamente, cara a cara, Uhum. é como se a gente tivesse olhado dentro dos olhos da medusa. E vocês sabem o que a medusa faz, né? A medusa Você nos fica transforma em pedra. petrificado. Você fica petrificado. A gente vira estátua, porque a Uhum. realidade é tão absurda, a realidade é tão sem sentido, ela é tão crua, que ela, Uhum. obviamente, Uhum. nos torna impotentes, né? Qualquer Uhum. olhar direto para a realidade nos despotencializa completamente. Né? Nos Uhum. joga para os discursos, né? Que é a Uhum. única coisa que a gente pode fazer. Falar mal dos outros, projetar nos outros nossos defeitos, né? Etc. Uhum. Mas ele diz, aí tem a história de Perseu, né? O que Perseu faz? Uhum. Perseu é o herói que vai matar a Medusa. Uhum. E ele não olha a Medusa de frente, ele olha a Medusa através do fundo espelhado do escudo dele. Uhum. E a literatura, assim como o mito, né, é esse olhar de soslaio, né, que é o Uhum. sentido da palavra metáfora, né, que permite que a gente olhe a realidade a partir de Uhum. uma perspectiva que nos permita entrar em contato com ela, né, e elaborá-la em algum nível da nossa vida, né, de maneira que a gente possa contribuir com ela Uhum. criativamente, Sim, essa é né? uma coisa que nossa, é lindo isso que você falou, Eli, porque a Nerio Woodman também fala isso. Se você olhar a Medusa nos olhos, você vai ser transformado em pedra. É Mas verdade. você olha através do escudo, você olha a imagem refletida dela, aí é possível se aproximar. Porque É. a gente não consegue entrar em contato direto com o arquétipo. É Não. como o mito de Apolo e Semele, né? Que Apolo queria ver Semele quer dizer, Semele queria ver Zeus. Apolo como Deus de qualquer jeito, e Apolo era o deus do sol, né? E aí ela falava, não, mas eu não posso aparecer para você como eu sou no Olimpo, né? Como Deus, porque você não tem como você suportar essa visão. Mas ela insiste, 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 ele se mostra como o sol e ela morre fulminada, né? Então é preciso, não dá para entrar em contato direto com essas imagens. A gente, né, com esses arquétipos ou com a realidade, como você Uhum. força, né, a dureza da realidade. A gente precisa de uma aproximação delicada. Isso. A gente precisa de pontes, né? A Sim. gente precisa de material suturante, né, Cris? Porque, veja, isso que a alma humana faz desde que a gente começou a nossa vida, né, fora das árvores, quando a gente desceu, né, e começou a virar ser humano, né? É isso que a gente faz, né? Tem um autor que eu adoro, que é o Gilbert Durand, Uhum. a Fabi colocou, né? Isso mesmo, Fabi, né? É um campo de mediação, né? O campo de Uhum. mediação é o simbólico, né? É a imaginação simbólica, é o Uhum. imaginal, como dizia o Henri Corbin, né? É o Uhum. mundo imaginal, que o Corbin Uhum. dizia, não, ele é tão real quanto o mundo concreto, Uhum. né? E ele é esse material que vem suturar o nosso mundo interno e o mundo Uhum. externo, né? Então, o que Sim. que a gente faz? A gente produz imagens, o Gilbert Rand fala uma coisa linda, ele fala assim, a alma, ela secreta imagens, né?
ela secreta imagens que nos permitem viver no mundo. Eu adoro essa ideia da secreção. Sim. Da É secreção. como o Não é Jung fala lindo? que produz imagem o tempo todo. O tempo todo, que o trabalho da psique é produzir imagem, né? É a função da psique produzir imagem, no embate com a realidade. Né? Uhum. É a realidade que nos ativa, que nos cutuca, que nos fere e, como resposta, a psique produz imagem. Sim. Imagem justamente para curar essas feridas e para possibilitar que se atravesse os momentos de turbulência e de dificuldade, né? Exatamente, isso mesmo, né? E acho que não existe uma outra maneira de estar no mundo, né, Cris? A não ser sendo ferido pelo mundo, né? Sim. Estar no mundo é estar sendo ferido por ele, é o tempo todo, né? Uhum. Desde, sei lá, fazer uma queimadura de sol até coisas mais graves, né? Uhum. Sofrer um acidente no banheiro, sei lá, pegar Covid, né? Essa é a natureza do mundo. Ele nos fere, né? O tempo todo. A gente tem algumas maneiras de responder a isso e acho que a maneira mais maravilhosa é a mais antiga, né? Sim. É a que mais funciona. Aqui vem desde o Paleolítico, né? Quando eles Exatamente. começaram a se reuniam em volta de uma fogueira à noite e alguém contava alguma história ou algo. E assim foi transmitido também a experiência e a cultura. É a O cultura, claro. aprendizado Uhum. das habilidades necessárias até para a sobrevivência veio Isso. justamente disso, né? E é E a... lindo isso, né? Porque o Edgar Morin, por exemplo, ele fala uma coisa que eu gosto muito, num livro lindo, que está muito esgotado, que chama O Enigma do Homem. E acho que ele é um dos primeiros que fala isso, é um livro dos anos 60. Depois eu li em vários outros lugares, mas ele diz assim: é a consciência da morte que vai gerar em nós a necessidade de criar cultura. Se a gente não tivesse consciência da morte, a gente não teria criado a cultura. Né? Uhum. Então, as primeiras manifestações da cultura são os enterramentos. Sim. Né? Nos enterramentos em que a gente encontra, sei lá, a pessoa colocada em posição fetal, né? Uhum. Pintada com vermelho ou com ocre, cercada Sim. de continhas, de conchinhas, às vezes enterrada com um crânio de um animal, né? Ele fala, a cultura nasce mesmo desse grande abismo que é a morte, né, Cris? Porque todos os outros ferimentos, vai, de uma maneira ou de outra, ok. Mas a grande ferida, né? A ferida mais profunda, incurável, é a ferida da mortalidade, né? E a, sim, nossa, e a consciência da finitude é que nos faz querer deixar um legado, Uhum. Isso né? mesmo. É isso que nos faz querer deixar um legado. E isso que criou a cultura, né? Até da forma como a gente vive hoje. O Hillman tem um livrinho muito legal que eu acho que chama Ânima, não sei, você deve saber melhor que eu essas coisas, em que ele fala um pouco desses processos, né, da alma secretando imagens, e ele Uhum. diz que que a alma, a gente só entende a alma como processo, né? Sim. E que o único jeito que a gente tem de compreender a alma como processo é perceber que ela faz três coisas, né? Por Uhum. exemplo, faz três coisas é bom, mas é isso. Que ela imagina, que Uhum. ela lembra e que ela Sim. sente. Uhum. Essas três coisas, né? Imaginar, rememorar, recordar, é o que você está falando, uma das funções da cultura, né? Uhum. Conservar, para Uhum. ir lá buscar, né, checar como os antigos faziam, como eles lidavam com isso. Né? Outro dia tinha alguém falando numa live, eu acho, num encontro que eu fui dizendo assim, mas nós nunca vivemos isso, esta pandemia, nós nunca vivemos. Eu falei assim, ai, que tolinha, como assim? De tudo que ela vem, né? Ai, que tolinha, como nós nunca vivemos isso, né? Então, assim, claro, lógico que tem. Vai lá ler um pouquinho os antigos, né? Vai ler, sei lá,
Heródoto, vai ver esse pessoal contando como eram as epidemias, as pandemias, né? Vai ler Decameron, no limite, que está mais pertinho, né? Para ver como era você viver nesse ambiente, né? Em que uma doença se dissemina e você não sabe direito como, e você não sabe o que está acontecendo. E todas essas experiências estão gravadas, de alguma maneira, são imprintings na nossa alma coletiva, né, Cris? E a gente precisa saber acessar isso, né? Sim, claro, claro. Nossa, fundamental isso que você está contando, Eli. E isso que você está falando me lembra muito de um livro do James Hollis, eu até estou com ele aqui, que é o Mitologema. Ai, adoro esse livro. Deixa eu te mostrar o meu, peraí, que ele vai dar um beijo no seu. Mas esse livro, os mitologemas são os temas míticos que se repetem e se repetem. Nós e as nossas figurinhas, né? Se repetem ao longo de todas as culturas, porque esses mitologemas são núcleos, né, de questões que são comuns à existência humana. E quando a gente conhece os mitologemas, ou seja, os núcleos míticos, né, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, na sociedade, na notícia, na política, e a gente já conhece de onde isso vai levar, né? Você fala, não, é aquilo que você, não é aquilo que você falou com o do Dionísio, né? Você fala, gente, mas como assim? História, não é? Então a gente deixa de ser tão manipulado. Você conhecendo os mitologemas, né? Os temas míticos, você vê uma notícia, você fala, pô, peraí, essa história aí já vi em outro lugar. É verdade. Você deixa de ficar tão à mercê dos acontecimentos, né? Isso mesmo. À mercê dos acontecimentos, que eu acho que me lembra muito aquela história daquele casal de mergulhadores que estava lá no tsunami que aconteceu lá na Tailândia, lembra? Aquele casal que eles estavam mergulhando bem, bem profundo, né? E aí eles sentiram passar uma marolinha assim lá onde eles estavam, né? Mas tudo bem, foi uma coisinha normal. E aí, quando eles subiram para a superfície, eles viram que estava tudo devastado. Arrasado, destruído. E eles falam, meu Deus, como assim? Né? Então, a conclusão é que assim, a turbulência, ela está sempre na superfície. Né? Quanto mais fundo a gente vai e quanto mais fundo a gente busca esse refúgio, né, para a turbulência, é o que você acabou de dizer, se eu fico refém do telejornal, né, se eu fico, nossa, gente, o que é isso? Né? Tem coisa mais ansiolítica do que ansiolítico, é assim que fala? Ansiolítico, né? Gerador de ansiedade, ansiolítico é remédio, né? Ansiogênico, boa, ansiogênico. Tem coisa mais ansiogênica? Boa. Ansiolítico é para curar. Então, tem coisa mais ansiogênica, né? Não tem. Então, se eu fico prisioneira das redes sociais, e se eu fico pulando de notícia em notícia, e de fake news em fake news, eu tô absolutamente aprisionada no nível da turbulência. Né? Nossa, essa imagem que você trouxe é tão poderosa, tão maravilhosa, porque... E eu lembro como se fosse hoje desse casal dando a entrevista, foi em 2006, esse tsunami, né? Acho que sim. E o casal, era um casal de brasileiros, eles não perceberam. É mesmo, eles não perceberam, isso mesmo. Eles não perceberam, eles estavam tão fundo que o tsunami passou por eles. E isso é demais, a turbulência, ela está sempre na superfície, né? Porque ela está sempre ao nível do ego. Isso. E da interação com a superfície dos complexos, né? Quando a gente vai mergulhando, cada vez mais fundo nesse contato com o self, porque o contato com o self é para baixo, como o Jung mostra no vermelho, né? Todo mundo fica tentando encontrar com o self lá em cima, mas é para baixo. Quanto mais você mergulha nesse contato com o self, mais em contato com aquele lugar dentro da gente que é paz e que é força.
É isso mesmo. Eu estava pensando num sonho que o Jung conta, que acho que até eu li num livro do James Hollis, o James Hollis que narra esse sonho. E parece que é uma paciente que conta para ele, tá, numa depressão, alguma coisa assim, e ela conta para ele que ela teve um sonho e ela Uhum, sonhou que ela estava dentro de uma cova uhum. tentando sair e que o Jung estava do lado dela no sonho e ele falava para ela, você não está entendendo, não é para sair, é para entrar. Sim, exatamente, né? A vida sempre através. Através, sempre Aí, através. Isso sempre mesmo. Isso. E eu acho que os mitos, eles são uma espécie de, não diria um manual, né? Mas eu acho que eles são uma espécie de GPS, porque não é um manual é uma coisa que está fora, né? A gente assim, tem esse GPS instalado, o que a gente precisa é ativá-lo, isso. Nossa, né? maravilhoso. A gente precisa fazer ele funcionar, né, Cris? E Sim, esse GPS ajuda a gente a ir através, né? A fazer sim. essa jornada através do problema, do desafio, da turbulência, do sei lá o quê. Né? Uhum. Eu não sei, eu falo de uma experiência tão pessoal e eu sei que ela ressoa em você, porque a Sim. gente tem as duas, uma experiência muito parecida, né? Talvez muita gente que escute fala, nossa, que loucas, olha, imagina, o que é isso, né? Mas eu acho que é voltar mesmo para a base da nossa mente, né? Uhum. A base da Voltar nossa alma, né? da A nossa base da alma. alma. Isso, E porque ativar esse GPS. Adorei a ativar, imagem do GPS. Essa imagem. Eu quero ativar saber. esse GPS, ativar esse Ativar GPS. esse GPS. E, e a gente está em contato. As pessoas falam, ah, então olha, vou comprar um livro de mitologia. Olha, super legal, recomendo. Tem alguns até que eu vou mostrar aqui que eu andei comprando ultimamente, que eu adorei, tá? Ó, esse aqui maravilhoso da Jenny March, você conhece, aqueles mitos clássicos? Nossa, Maravilhoso, maravilhoso. esse Mitos anotei. clássicos, Jenny March, da civilização brasileira, que é um compêndio, assim, uma coletânea, muito boa. Tem esse aqui que eu também amo, que é do Jean-Pierre Vernant, que chama O Universo, os Deuses e os Nossa, Homens, que é bárbaro, é bárbaro, né? É, mas eu tô vendo uma série na Netflix e sim, é o que você só, falou. só para te Hum. contextualizar, nós temos 3 minutos. Ah, então nós estamos terminando, né? Então deixa eu mostrar, vamos falar dos livros, então, ó. Tem os clássicos, né? As Metamorfoses de Ovídio, que estão aí. Esse aqui não é traduzido, mas tem traduzido. Dá para a gente buscar. Mas eu acho que em qualquer série boa, né? Em qualquer filme Uhum, bacana, a gente percebe uma estrutura mítica, né? uhum. A gente Sim, percebe que tem ressonância do arquétipo, sim. E né, a gente Cris? percebe, a gente vai mergulhando no contato com os mitos, a gente começa a perceber que a vida tem uma estrutura mítica. Isso. Tudo tem uma estrutura mítica, né? Uhum, E isso quando mesmo. você sai da superfície, você véu, através E do véu da realidade, né? Você isso começa a olhar mesmo. através do véu. Isso é lindo. E a gente precisa, as nossas religiões, né? Eu acho que de alguma maneira elas precisam reencontrar esse lugar do mito Sim, e elas não vão reencontrar isso a partir das posições de poder, né? São as sim, pequenas pessoas, né? Que amam essa religião, que amam essa igreja, que precisam fazer esta reconexão com esse material original, sim, né? Que revitaliza, né? sim. Aquele credo que já está completamente, sei lá, É, esgotado, né? chegar, chegar no amor, No porque é amor. isso que muito fala, né? Isso mesmo. É Isso chegar. mesmo. Eli, Terminamos já? eu queria te agradecer de coração, que papo delicioso. Estou Delícia. com vontade de marcar outra live. Pode chamar que eu venho. E eu queria, a gente tem acho que 1 minuto, se você quiser falar alguma coisa Ah, ainda. eu vou falar rápido, ó. Seguinte, para quem quiser ouvir histórias, eu e a Fabi estamos fazendo um programinha no YouTube que chama Hum, Mitomaníacas com Y. Tá? E hum, que é uma contação de mitos para todas as idades. Os adolescentes gostam muito, é super gostoso, acessível. Então, Mitomaníacas com Y no YouTube,
tá bom? Várias Legal. histórias, já cobrimos um monte de histórias, mas assim, bem-humorado, legal, divertido, leve. Eu queria sugerir as mitomaníacas e acho que é isso. O que eu posso falar, gente? Eu posso falar do que eu vivo, não posso falar de mais nada, Nossa, né? mas o pessoal e o universal, né? Quanto mais a gente mergulha no Isso. pessoal, mais a gente se aproxima do É mesmo, Cris, é isso mesmo. É um circuito que se fecha. Obrigada, querida. Amei estar com Foi você nessa tarde um linda. presente falar com você. Agradeço de coração a você e a todo mundo que esteja com a gente. Espero que a nossa conversa inspire e nutra, né, quem for ouvir. Isso mesmo, isso mesmo. E que as pessoas busquem no dia a dia, no cotidiano, né? Sim, ver no No vaso de cotidiano. flores, no vaso de E flores, porque é lá que os onde deuses os vêm deuses repousar. vêm repousar. Isso. Obrigada, Eli. Obrigada.